Boa tarde, pessoal. Estamos em mais uma live do CRC, esperando aqui o nosso convidado, o professor Felipe Guerra. Fala, Danilão. Tudo bem, meu amigo? Opa, tudo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Bom, prazer. pessoal, Prazerzão falar prazer. contigo e com toda a galera aí do CRC que está acompanhando a gente, do CRC do Ceará e de todo o Brasil aí que está sempre participando dessas nossas transmissões. Opa, show de bola. O prazer é todo nosso. Bom, pessoal, de antemão, gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente ao nosso convidado, professor Felipe, né? Agradecer aí o CRC, né, por estar promovendo essas lives, né, diariamente, procurando promover cada vez mais conhecimento para agregar também para os contadores e para que a gente consiga aí todos juntos passarmos essa fase difícil, vencer essa crise, né? Então hoje nós temos aí um convidado especial que é o professor Felipe Guerra, né, para falar aí de marketing digital, como é que a gente vai utilizar o marketing digital para a prospecção de clientes, né? E aí eu gostaria de apresentar um pouquinho o Felipe, e aí depois ele vai fazer algumas ponderações e vai falar um pouquinho também aí sobre o início, sobre a explanação do que o marketing digital pode agregar para os nossos negócios. Bom, pessoal, o professor Felipe, ele é contador, atua principalmente aí na área tributária, ele é doutorando em Ciências de Informações e mestre em Administração e Controladoria pela UFC. Ele é reconhecido como um dos maiores influenciadores digitais aí na área contábil, né? Então ele tem muita propriedade para falar aí sobre esse assunto. Ele é autor de livros como Descomplicando o SPED, Caminho do Empreendedorismo. Foi vice-presidente do CRC Ceará Gestão 2016 e 2019. Ele é atualmente coordenador do curso de MBA pós-graduação do IPOG e ele é sócio-diretor do grupo Compliance. Aí ele não colocou aqui também no mini currículo dele, né? Mas ele também já foi coordenador da comissão do SPED aí, e onde ele conseguiu passar muito conhecimento aí para a gente. Professor Felipe, fica à vontade, eu vou falar aqui brevemente sobre mim. Eu sou atualmente, pessoal, coordenador da comissão do SPED do CRC Ceará. Então, não vou falar muito de mim, porque o nosso convidado hoje é o Felipe e ele tem muita coisa boa aí para passar para todos nós. Fica à vontade, professor. Valeu, Danilão. Primeiramente, agradecer aí ao convite do Conselho de Contabilidade, dizer que eu sou muito feliz sempre que posso contribuir com a classe contábil do estado do Ceará e do Brasil todo, mas, sem sombra de dúvidas, quando você está jogando em casa, o estímulo é bem maior. Então, é um prazer estar aqui com o CRC de Ceará, e principalmente com você, que é um amigo pessoal, um parceiro. E é legal, né, Danilo, porque uma das últimas viagens que a gente fez antes dessa quarentena começar, nós pegamos um voo juntos para Belém e nós fomos o caminho inteiro e a volta falando sobre esse assunto, hein? Só assim a gente se encontra, né? É verdade. E, cara, eu queria começar dizendo o seguinte: eu estava lendo o livro do Flávio Augusto, né, Ponto de Inflexão, que é um cara que com certeza todo mundo que está nos acompanhando aí conhece. E ele disse lá no livro, né, que existem alguns momentos na nossa vida que elas alteram completamente o curso da nossa história. E eu acredito que nós estamos vivendo um desses momentos, que toda essa situação, pandemia, quarentena, esse novo modelo de trabalho, essa forma como a gente está se adaptando a todas essas novidades, são um desses pontos de inflexão, que é quando a nossa vida ela muda completamente de rumo. E em falando de contabilidade, a gente tinha um modelo muito tradicional de se fazer contabilidade. Era praticamente o escritório de contabilidade,
tendo ali os seus departamentos, cada um funcionando de forma autônoma, mas ao mesmo tempo se interligando. E a gente se depara com uma situação como essa, que praticamente da noite para o dia tudo muda. A gente precisa se adaptar a um novo cenário, ver as empresas funcionando de uma maneira diferente da que funcionavam no passado, ver os contadores tendo que se adaptar e tendo que encontrar meios e formas de continuar conquistando clientes, de continuar mantendo seus clientes. E é muito interessante a gente trazer isso para a linha do marketing digital, porque você, que é meu amigo, sabe, desde 2017 que eu atuo com marketing digital, aprendi a gostar muito desse tema, a aprender a estudar disso praticamente que estudando diariamente, assim como eu estudo contabilidade. E muita gente não faz ideia do que seja marketing digital. Muitas vezes as pessoas vão na onda, vê o que as outras estão fazendo, começam a fazer algo parecido e acham que estão fazendo marketing digital. E a gente até conversou sobre isso, né? Bastante. Eu posso conceituar aqui, para quem está nos assistindo, o marketing digital como, de maneira bem simples, como o uso da internet para promover uma marca ou um produto. Todas as vezes que nós usamos a internet para promover uma marca ou um produto, nós estamos utilizando de marketing digital. Só que praticamente todas as pessoas que estão aí nos assistindo, principalmente porque nós estamos aqui na internet, já promovem uma marca, já promovem os seus produtos através da internet. Só que muitas vezes falta técnica, porque é muito de um senso natural as pessoas acharem que vender, que fazer marketing, dá para se fazer muito pegando alguns modelos e só replicando, o que muitas vezes a gente sabe que não é verdade. Existe aí uma concepção do marketing, que é o inbound marketing, que ele é muito focada na questão da atração, da conversão e da fidelização do cliente através do uso das redes sociais, gerando N conexões aí entre as pessoas. A forma de se vender produtos, de se apresentar produtos mudou completamente. No passado, Danilo, na época dos nossos pais, a pessoa comprava um carro porque via um anúncio do carro no intervalo do Jornal Nacional. Hoje não, hoje o cenário é completamente diferente. Você vai no YouTube, você vê um vídeo, você pesquisa na internet. E hoje o papel dos influenciadores, o papel dos especialistas, eles têm uma interferência muito decisiva na decisão de compra dos consumidores. Então, o perfil de consumo dos consumidores mudou, inclusive quando a gente fala de contabilidade. Bem verdade. O cenário mudou muito, né? Já está presente nas nossas vidas, até a negociação, né? Você consegue ver um anúncio desse, você consegue negociar, ver a qualidade do produto, a ficha técnica, comparar ainda com outros fornecedores, né? Então você consegue ter um leque de opções que te propiciam a tomar uma decisão melhor, a ter um direcionamento melhor, né? Então mudou realmente bastante. Exatamente. E eu acredito, Danilo, que a grande questão hoje que nós estamos vivenciando, já que todo mundo usa a internet, que todo mundo tem acesso a esses meios de comunicação, que todo mundo está publicando seus produtos, as suas marcas na internet, a grande questão é como é que eu posso tirar mais da internet? Como é que eu posso tirar mais das redes sociais? Como é que eu posso fazer para atrair de verdade clientes para as redes sociais? E voltando lá um pouco para o livro do Flávio Augusto, ele fala que as pessoas realizadoras, aquelas que conseguem de fato bons resultados, elas reúnem três características, que é visão, coragem e competência. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, aqueles profissionais que quiserem se manter no mercado, que quiserem lograr êxito nessa nossa profissão, elas vão ter que reunir aí essas três competências para conseguir visualizar como é que vai ser a sua atuação no futuro, ter coragem para poder apostar nesses novos meios de comunicação e vai ter que ter muita competência, viu, Danilo? Porque
como a gente conversou lá naquela viagem que nós fizemos, acaba sendo necessário muito investimento, seja de recursos, seja de qualificação. E principalmente o tempo, né, Felipe? O tempo dedicado para fazer marketing digital toma muito, preenche muito o nosso tempo e é importante que seja focado, né, direcionado para uma ação, né? Exatamente, sem sombra de dúvidas. E aí, Bom, Danilo, pode ficar à vontade. Felipe, queria te interromper só um pouquinho para mandar um abraço aí para nossos colegas e avisar também, né, que o professor Felipe ele vai fazer a explanação sobre esses diversos assuntos e quando tiver faltando assim mais ou menos 20 minutos, aí a gente vai responder todos os comentários para que ele possa passar aí os vários pontos que ele tem para passar aí para a gente de marketing digital para agregar para os nossos negócios. Então eu queria mandar um abraço aí especial para a Augusta, né, que ela logo mais ela vai estar entrando em outro curso também. O professor Eduardo, o professor Eloy, nosso colega professor lá do IPOG, né? E outros professores, Adalberto, que entrou aqui, e outros colegas que eu não consegui ver aqui o comentário, mas ao longo da live a gente vai mandando aí um abraço para todo mundo. Mas de antemão, um abraço para todos vocês e aproveitem a live aí sobre esse assunto que é muito importante para a nossa área, principalmente nessa época aí de quarentena, né? Um forte abraço aí, Danilo, também para o professor Crepaldi, que está nos assistindo, a Opa, Augusta, que ajudou a articular esse momento, o professor Eduardo. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, Adalberto, que eu vi que está participando também. não. Sim. E aí, Felipe, sobre o marketing digital, mais focado assim para os nossos negócios contábeis, que dica você dá assim, inicialmente, como é que o contador pode agregar o marketing digital, né? Porque eu mesmo já escutei de alguns colegas, inclusive contadores e outros empresários mais antigos, que já estão na profissão há mais tempo que a gente, que o marketing digital ele não tem efeito, porque os pais deles não faziam assim, né? Não divulgavam dessa forma, e por esse motivo eles tiveram sucesso e acham que vão ter sucesso hoje ainda também manter na mesma forma, né? E aí eu costumo muito dizer, né, usar aquela frase de Charles Darwin, né, que a gente tem que se adaptar, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, e sim o que melhor se adapta, né? E o que você tem para falar para a gente aí nesse sentido? Com certeza, Danilo. Nós estamos vivendo um momento que o que vai determinar a sobrevivência de muitos negócios é a sua capacidade de adaptação. E com relação à utilização e à efetividade do marketing digital, eu utilizo o marketing digital, como eu bem falei para você, desde 2017, obviamente com uma pegada um pouco diferente, não unicamente para a venda de serviços contábeis, mas eu posso lhe dar um case aí prático que eu já atraí aí mais de 12 mil clientes utilizando o marketing digital, obviamente que não especificamente para a parte de serviços contábeis, mas utilizando exatamente as técnicas que eu vou explicar para vocês aqui. É, é bem Bem provável. importante, Felipe, bem Pode falar. importante esse ponto que você falou, ele é bem importante, né? Porque o marketing digital, ele consegue mensurar isso de uma forma muito melhor do que os outros tipos de divulgação, né? Então, o marketing te ajuda muito a mensurar isso aí, né? Sem sombra de dúvidas. Uma das principais capacidades que o marketing digital tem é a possibilidade de você fazer várias análises a partir dos indicadores que são gerados. E é interessante, Danilo, porque eu vou tentar dar um direcionamento aqui prático para essa questão do marketing, para o uso do marketing digital, como as pessoas que estão nos assistindo podem, de fato, utilizar o marketing digital para atrair clientes e dentro dessa linha do inbound marketing, da utilização do marketing digital, a gente tem um conceito aí que é amplamente difundido pelos gurus do marketing, até o Macário aí que está nos acompanhando falou também, que é a questão do funil de vendas. Dentro dessa linha da construção de um funil, a gente tem que pensar que o cliente ele vai ter uma jornada até que ele venha a contratar os nossos produtos ou serviços. A gente precisa começar fazendo a atração desses clientes, para num segundo momento fazer a conversão, para num terceiro momento a gente se relacionar com esses clientes, criar uma nutrição ali do relacionamento com ele,
para só depois conseguir fazer a venda e posteriormente analisar os dados que alimentaram todo esse processo. E a gente começando aqui pela parte da atração, é interessante porque a gente precisa fazer algumas definições aqui que talvez sejam interessantes para os contadores que estão nos assistindo, que hoje é muito difundida a questão do marketing de conteúdo. As pessoas já entenderam que a gente precisa atrair clientes a partir de um novo modelo, que é através da publicação de conteúdos de valor para as audiências, para aquele público que a gente deseja atrair. Só que é um erro muito comum que eu percebo na nossa profissão como um todo, dos contadores quando eles vão para a internet, é que eles acabam produzindo conteúdos para outros contadores. Eles não produzem conteúdos para o seu público, para aquele cliente que ele realmente quer atingir. Eu até digo isso porque é a coisa... Até falei na live do Ramon, que teve aqui sábado, né? A maioria dos contadores, quando vão para a internet, não vão nem se posicionando como contadores, vão como professores. E aí publicam conteúdos que vão ser vistos por outros contadores. E aí são conteúdos técnicos, densos, que aí muitas vezes não vão trazer o resultado que ele efetivamente esperava. E aí a pessoa vai dizer assim, esse negócio de marketing digital não funciona não estou conseguindo atrair um cliente. Ora, a atração que você está fazendo não é da tua persona, não é daquele cliente que você quer alcançar, você está atraindo outros profissionais. Toda vida que eu falo de SPED na minha página, eu não quero atrair um empresário, eu quero atrair um outro contador. Quando eu falo de CMS, quando eu falo de PIS/COFINS, eu quero atrair outros contadores, porque o contador é um cliente para mim. Agora, o nível de conteúdo que você vai publicar, ele tem que estar alinhado com a persona, com o público que você deseja atrair. Por quê? Porque é muito interessante que a publicação do teu conteúdo, ela tem esse objetivo de atrair possíveis clientes. Só que existem alguns conceitos que ainda se confundem na cabeça das pessoas. O que é, por exemplo, a persona e o que é o público-alvo. Por exemplo, público-alvo do serviço de contabilidade é toda e qualquer empresa. Então, toda e qualquer empresa é um público-alvo para o serviço de contabilidade. Obviamente que tem escritórios que vão nichar melhor, né? Selecionar melhor quais são os tipos de atividades que eles querem trabalhar. Mas a definição da persona é exatamente o perfil do teu cliente ideal. Qual é o perfil do teu cliente ideal? Que tipo de cliente você quer atrair? Quais são as dores desse cliente? O que é que ele tem de problema? Como é que você pode solucionar esses problemas? E é a partir de entender dessa persona que você publica o conteúdo correto para atrair aquele público. Porque de nada adianta você ter muita visita na sua página, você ter um monte de curtida, um monte de visualizações, se isso não se transformar em clientes, se isso não gerar nenhum resultado para você. Eu até digo, Danilo, que muitas vezes produzir conteúdo sem uma estratégia adequada de vendas serve único e exclusivamente para alimentar o próprio ego de quem está produzindo. O cara está produzindo porque ele quer lá ver as curtidas, quer ver os comentários, quer ver a pessoa achando legal. Mas o resultado efetivamente disso? Você tem um custo de oportunidade muito grande, como você bem falou. Gasta-se muito tempo para trabalhar com a internet. Não é brincadeira. Então, eu tenho muito essa linha de que a publicação do conteúdo ela deve estar completamente alinhado com o tipo de cliente que você quer atrair, com o tipo de audiência que você quer ter na sua página, nas suas redes sociais. E essa audiência, esse público que você está atraindo, ele vai ser linkado, né, obviamente, com o tipo de conteúdo que você está postando. É muito interessante que você poste no Instagram, posta no Facebook, posta no YouTube. Postar que tipo de conteúdo, professor? O básico, foca no básico. Qual é a dor que o teu cliente pode ter? Imagina aí que você quer trabalhar com um mercadinho, com comércio de alimentos. Qual é a dor que esse cara tem? Com certeza esse cara tem problema na gestão de estoques. Então publica um conteúdo que ajude ele a gerenciar melhor os estoques dele.
com certeza ele tem problema de informação de preço, então publica um conteúdo que ajude ele a formar o preço. Agora, se você publicar um conteúdo falando do E110 do SPED fiscal, você não pode esperar que vá um empresário lá olhar aquele conteúdo e dizer, cara, que lindo, que massa essa explicação do SPED aqui, eu vou contratar esse cara. É. Não O vai, bloco pô. H, né, Felipe? Não vai. O bloco H, por mais que você esteja falando de estoque, você não está falando a linguagem do empresário, você está falando a linguagem do contador, né? É exatamente isso. E, Danilo, é interessante porque assim, ó, quando a gente fala de publicação de conteúdos, porque a gente está falando aqui da etapa do início do nosso funil, que é a atração do cliente, certo? E aí a gente está falando de produzir conteúdos para atrair clientes. Quando a gente está falando dessa atração, a gente tem duas linhas. É a publicação do conteúdo, porque eu preciso criar conteúdo para atrair aquele meu possível cliente, e eu preciso distribuir esse conteúdo. Eu preciso que esse conteúdo chegue até os meus possíveis clientes. Por quê? Porque quantas e quantas vezes a gente não vê aí produtos excelentes, mas que as pessoas nem sabem que existe. Então, eu preciso conseguir distribuir esse conteúdo de forma que o máximo de pessoas consiga alcançá-lo. E aí, nessa questão da distribuição, nós temos duas linhas, que é a distribuição orgânica e a distribuição paga. A distribuição orgânica é quando você posta lá no teu feed do Instagram, posta lá no teu feed do Facebook e deixa que o Instagram e que o Facebook façam esse trabalho por ti. Geralmente, para você construir uma audiência com essa publicação orgânica, meu amigo, você tem que ter muita paciência, porque esse processo ele é lento, ele vai ser gradativo, porque as redes sociais elas não vão entregar para todo mundo que te acompanha o teu conteúdo. Muita gente até polemizou, né, sobre essa questão de ter saído a quantidade de curtidas lá do Instagram, né? Antigamente a gente tinha um número lá no Instagram. E uma das principais explicações que eu vi sobre esse término das curtidas foi muito bacana, que foi assim, ó. Você imagina o seguinte, imagina o McDonald's, certo? Aí imagina que o McDonald's tem um orçamento, uma verba de marketing, de 500 mil reais. Aí ele bota esses 500 mil reais de tráfego pago lá no Instagram e no Facebook. E aí ele gastou 500 mil reais e o Facebook e o Instagram entregaram para 500 mil pessoas aqueles anúncios a respeito dos produtos do McDonald's. Aí o McDonald's pega esses mesmos 500 mil reais e paga ao Whindersson Nunes da vida. Aí o Whindersson Nunes faz uma publicação que vai alcançar 2 milhões, 10 milhões de pessoas, muito mais do que a entrega do Facebook e do Instagram. Então, houve ali a quebra do intermediário. Quando eu tiro algumas dessas métricas das mãos dos influenciadores, eu faço com que as empresas elas tenham que investir mais no tráfego pago, que é assim que o Facebook, que o Instagram, que o YouTube ganham dinheiro, né? Através do tráfego pago. Verdade. A Augusta estava até perguntando aí, Felipe, sei que a gente vai deixar mais por final, mas tem muito a ver com essa parte que você está falando agora. Quem está no zero do marketing, qual o primeiro passo para começar? Primeiro passo é publicar conteúdo de valor para que solucione problemas, dores do teu cliente, daquele cliente que você está objetivando alcançar. Pensa assim, ó, imagina o teu cliente, imagina quem é o teu cliente, o cliente que você quer alcançar. Aí você vai num papel e bota assim, ó, quais são os 10 principais problemas que esse cara tem? Quais são as 10 principais dificuldades no dia a dia dele? O que é que tira o sono dele? Então, quando você levantar esses problemas, aí você começa a produzir conteúdos, seja através de vídeo, seja através de texto, da forma como você podcast, da forma como você achar melhor, produz conteúdo de valor que gere ali solução para os problemas dos teus clientes. Dessa forma, Danilo, você começa a se tornar uma autoridade. E quando você e ser autoridade é algo muito importante para se vender pela internet. Porque as pessoas ainda têm medo de comprar pela internet. A pessoa tem medo de botar os dados do seu cartão lá e ser clonado. Então, quanto mais credibilidade, quanto mais autoridade, quanto mais referência você for, maior vai ser a segurança de quem está do outro lado de investir no seu produto e no seu serviço.
Entendo. Perfeito. Bom, Quer pode complementar? Quer continuar. fazer alguma pergunta? Ou eu continuo? Pode continuar, fica à vontade. Beleza. Então, Danilo, depois que eu vou atraindo o cliente, o perfil do cliente ideal que eu quero, eu vou fazer uma primeira conversão. O que é essa conversão? É quando eu transformo aquele potencial cliente, aquela pessoa que está me acompanhando, em um lead, em um prospect. É quando eu passo a ter o e-mail da pessoa, eu passo a ter o número do WhatsApp dela, o número do telefone dela. E aí, para fazer essa conversão da sua audiência em lead, você vai precisar, no mínimo, de uma landing page, de uma página de captura. E aí, a partir dessa landing page, você vai pegar ali os dados daquele possível cliente, daquela pessoa que está gostando, que está interessada, que está acompanhando os teus conteúdos. Depois que você consegue converter ela, ter o lead, ter o contato daquela pessoa, você vai ter que começar a nutrir um relacionamento com ela. Você vai ter que começar a produzir e a entregar mais para aquele lead, mais específico. E nesse momento, cabe até você conversar com esse potencial cliente e dizer assim, ó, cara, eu imaginei que as tuas dores eram essas, mas se você quiser me dizer quais são as suas dores, me diga que eu vou produzir um conteúdo ainda melhor para você, ainda mais direcionado para resolver os seus problemas. Então, muitos dos clientes que a gente fecha aqui de serviços de consultoria financeira, por exemplo, são pessoas que responderam a um questionário nosso dizendo quais eram as dificuldades dela. Então, ó, eu produzi um conteúdo sobre um tema relacionado a, por exemplo, gestão financeira. Aí esse cara foi lá, assistiu aquele conteúdo, achou legal. Aí eu ofereci para ela uma recompensa. Cara, me deixa aqui o teu e-mail, me deixa aqui o teu WhatsApp, que eu te dou um e-book, que eu te dou um formulário que vai ajudar aí a controlar a tua gestão financeira, uma planilha do Excel. Aí ele deixou esse contato para mim. Depois disso eu fui lá e perguntei para ele, cara, que tipo de conteúdo você quer? Que tipo de dor você tem? Como é que eu posso te ajudar? E aí ele começa a me dizer, ele me diz o que é que ele precisa. E aí eu continuo produzindo conteúdos extremamente personalizados para aquele público, para aquele meu perfil de cliente ideal, para só depois que eu tiver nutrido um relacionamento com ele, eu vou chegar no momento da venda. Um dos grandes erros que as pessoas cometem quando vão utilizar o marketing digital, Danilo, é porque eles Sim, fazem um post nas redes sociais e já querem vender. dá para vender. Cara, Aí você não criou um relacionamento. ninguém tem tempo para ficar vendo anúncio, ninguém tem tempo para ficar vendo somente venda. Se você não entregar valor para aquele cara, ele vai dizer assim, ó, cara, esse cara só quer me vender. Pura verdade. Isso acontece bastante. E você tem que criar um relacionamento, né? Até um vendedor, quantas vezes você vai numa loja, né? Uma Casa Pio da vida, né? Você vai numa loja comprar um sapato e muitas das vezes você nem quer comprar um sapato, você compra pelo bom atendimento, pelo bom relacionamento que você está tendo, né? Então, recebendo. Então, no marketing digital não é diferente. Quanto mais um relacionamento bom você consegue construir com aquele lead, um retorno maior você vai ter do outro lado, né? Sem sombra de dúvidas, Danilo. Perfeito, perfeito essa colocação. E assim, existem muitas ferramentas no meio desse processo, né? Eu falei aqui da landing page, que é uma ferramenta. Você pode usar o blog para produzir conteúdos e ser uma ferramenta de distribuição. Você pode usar uma página de vendas. É muito diferente o conceito de uma página de vendas do conceito de um site normal, comum. A maioria dos sites das empresas de contabilidade não são feitos para fazer conversão de clientes. O cliente bate no teu site, aí tem lá uma foto da cidade, tem lá links úteis, aí tem o link para a página da Receita Federal. Cara, aquilo ali não interessa para o teu cliente. Aquilo ali não é interessante para ele. Se você está prospectando um cliente da tua cidade, ele conhece a cidade, então a foto da cidade não serviu de nada para ele. Os links úteis da Receita Federal pode servir para outros contadores, mas para ele pode ser que não tenha utilidade nenhuma. Então, uma página de vendas, ela tem uma construção, ela segue uma copy, ela tem ali uma frase inicial para chamar a atenção, ela tem uma call to action, que é uma chamada para ação, que direciona o cliente para o que ele deve fazer. Tem uma série de técnicas
por detrás. Não é simplesmente ir lá e botar o conteúdo e achar que na primeira postagem que fizer você vai converter vendas, que não é bem assim. O marketing digital é uma ciência, ele vai sendo construído ao longo do tempo. A página de venda ajuda muito, né, Felipe? Eu vi até uma reportagem de uma empresa de marketing citando uma venda da Amazon, né, que era de um produto que era o Kinder, né? E aí eles estavam falando justamente sobre isso, que eles construíram, por exemplo, uma página de venda só desse único produto, e essa página de venda tinha 10, 11 páginas falando só desse produto, ou seja, não deixava sombra de dúvida para ninguém qual era a qualidade daquele produto, qual era o objetivo daquele produto, o que aquele produto ia trazer de retorno. E aí, através dessa página de venda, você chegava ao site para venda e aí poderia agregar outro produto. Então, como você bem mencionou, você comprar diretamente pelo site hoje talvez não é tão viável. Às vezes a gente olha um produto e vê só a referência do produto, não vê uma ficha técnica, não vê as características do produto. E como você disse, hoje a gente tem muito receio, muitos colegas têm receio de comprar pela internet. Então, quando você pega uma página que tem toda a característica daquele produto, não te deixa dúvida nenhuma, você tem segurança de comprar, você vai conseguir trazer um melhor retorno, né? Sem dúvidas. Quando essa página ela deixa claro para aquele potencial cliente quais são os problemas que o produto ou serviço que você está oferecendo para ele realmente solucionam, qual é a utilidade do teu serviço, quais são os ganhos que ele vai ter a contratar o teu serviço, isso aí potencializa muito as vendas. Inclusive, Danilo, uma das formas de você potencializar aí sua página de vendas, e que eu recomendo muito para os contadores que estão começando a construir páginas para vender os seus serviços através da internet, é quando você utiliza das provas sociais, que é quando você deixa ali depoimentos de outras pessoas, de outros clientes seus que compraram aquele seu serviço. Por quê? Porque imagina assim, ó, a gente sabe que uma das formas mais poderosas de venda de serviços contábeis é através das indicações, né? Praticamente, a venda de serviços contábeis sobreviveu durante muito tempo somente através de indicações. Só que você pode usar a estratégia de você fazer a indicação através da prova social, que é quando você bota ali um depoimento de um cliente. Por quê? Porque empresários conhecem empresários. Então, quando alguém que é teu cliente, que é um empresário, grava um vídeo falando quanto o teu produto, quanto o teu serviço ajudou ele a resolver problemas, quando outros empresários baterem na sua página de vendas, que eles virem lá que existem pessoas referendando os teus produtos, referendando os teus serviços, falando o quanto os teus produtos e serviços são úteis, isso vai ter um poder de convencimento muito grande. Quantos de nós não somos assim, né? Quando eu costumo dar muito esse exemplo. Quando você viaja, tu que é professor também, assim como eu, e a gente viajava bastante aí antes dessa quarentena, você chega lá na cidade de Manaus, por exemplo, e aí você não conhece nada da cidade. Aí você chega para um amigo, aí ele diz assim, ó, cara, visita o restaurante tal porque é muito bom. Meu amigo, a probabilidade de você ir até aquele restaurante é muito grande, porque houve ali uma indicação, quebrou objeções que estavam na sua mente sobre, será que esse restaurante é bom, é ruim? Quando alguém que você conhece, que você confia, referendou um produto ou um serviço, a probabilidade de que você se sinta muito mais à vontade de comprar é muito grande. Com certeza. Com certeza, essa indicação ainda tem um poder muito grande, né? E aí, como você falou, ela não deixou de existir, ela só mudou o formato de apresentação, né? Exatamente. E outra coisa, através da internet você também pode criar programas de indicações para você medir os scorings dos teus clientes, dos teus leads. Por exemplo, quando você sabe exatamente qual é o nível de engajamento que um determinado prospect, que determinada pessoa que está acompanhando os teus conteúdos tem com o teu produto, com o teu serviço, com a tua marca, dependendo do nível de engajamento que ela tiver, a probabilidade de que ela compre aumenta muito. Então, é interessante que você tenha metrificações ali, métricas dentro do teu site, dentro da tua página de vendas, dentro da tua ferramenta de e-mail marketing,
que permita que você possa analisar o scoring do lead para saber o seguinte, cara, esse lead aqui, quantos conteúdos meu ele já consumiu? Pode ter certeza, Danilo, que um cara que você, imagine que você, contador, começou a vender o seu serviço pela internet. Você publicou ali 10 vídeos respondendo dúvidas que são dores dos seus potenciais clientes. Pode ter certeza que aquele empresário que assistiu 10 vídeos e que ainda viu um depoimento de um cliente teu, ele está num momento de uma possibilidade de compra muito maior do que aquele que bateu agora na tua página e está vendo agora o primeiro vídeo. Então, você precisa ter condições de saber em que fase da jornada o cliente está, para que você possa gastar a tua energia na hora de oferecer o produto para a pessoa certa, para que você não queime o momento da venda. Você vai oferecer antes da pessoa estar pronta para comprar. Então, é muito importante ter métricas que te permitam avaliar a qualidade dos leads que você está gerando, dos prospects, dos possíveis clientes que os teus conteúdos estão gerando. Felipe, tem algum sistema, alguma ferramenta que você indica para quem quer começar a fazer esse tipo de publicação, controlar, por exemplo, essas páginas de venda, controlar o funil de venda para entender em qual processo aquele possível cliente se encontra e se ele já está preparado para vender ou não? Pronto, existem muitas ferramentas no mercado hoje, tá, Danilo? Por exemplo, quando nós iniciamos aqui, nós começamos utilizando o Lead Lovers, que é uma ferramenta que você até me disse que também Sim, isso utilizava, né? mesmo. Que a gente usava ele para fazer automações de e-mail marketing, para fazer também landing pages. E aí, essas ferramentas, elas também te permitem medir a conversão de leads, as conversões personalizadas das páginas. E existem outros no mercado. A gente usa aqui hoje, por exemplo, a RD, que é a Resultados Digitais, é uma empresa muito conhecida também aí para o pessoal que trabalha com marketing digital. E a gente utiliza muitas ferramentas deles para poder fazer essa análise de metrificações. E é interessante, Danilo, porque análise é o último ponto daquele funil que a gente iniciou falando, que eu comecei dizendo que a gente vai atrair o cliente, depois a gente vai converter aquela audiência em um lead, em um prospect, em um possível cliente, depois a gente vai começar a se relacionar com ele, para depois fazer a venda. E aí, depois que eu consigo vender, aquilo que você vai precisar fazer é analisar. Essa etapa da análise, a etapa da análise, ela vai retroalimentar todas as outras etapas, porque você vai conseguir ver quais foram as origens dos teus clientes. Por exemplo, você vai ver se o cliente ele veio através de uma publicação que você fez no Facebook, através de uma publicação que você fez no Instagram, ou se ele veio do LinkedIn, do YouTube. Você vai ter que analisar de onde é que ele veio. Você vai ter que analisar quais foram os problemas que tiveram nas suas publicações, se você não conseguiu falar uma linguagem tão clara para o teu possível cliente, se os teus anúncios não estão alcançando o público que você queria. E é interessante você trabalhar com pelo menos dois indicadores aí de desempenho que são muito úteis, tá? O primeiro é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Você precisa saber quanto que custa para você adquirir um cliente pela internet, Danilo. Porque isso é Sim. interessante, porque é o seguinte, se você está gastando R$ 1.000 para trazer um cliente que vai te pagar 500, então você está gastando muito mais do que aquele cliente está te gerando de receita. Então você vai ficar no prejuízo. E assim, ó, acredite, eu até fiz uma publicação há mais ou menos uma semana no Instagram falando sobre isso. Nesse momento, tá todo mundo indo para o digital, tá todo mundo indo para o marketing digital, tá todo mundo indo para a internet. Só que tem muita gente que vai gastar dinheiro errado na internet porque exige muito estudo, muita preparação, vai queimar orçamento, vai gastar dinheiro errado e não vai ter o retorno. E aí vai acreditar, como você disse no início, que o marketing digital não funciona. Só que funciona com técnica, com preparo, com inteligência, com business intelligence por detrás, com análise de BI. Então, são muitas variáveis que têm que ser analisadas. Então, como é que eu calculo o CAC? Como é que eu calculo o custo de aquisição do cliente? Eu vou pegar o valor do meu investimento e vou dividir pela quantidade de clientes que eu consegui trazer. Então, assim, se eu investir R$ 500 e eu conseguir trazer dois clientes,
Então, o meu custo de aquisição de clientes foi de R$ 250. Então, cada cliente custou para mim R$ 250. A vantagem do nosso modelo de negócios é que ele gera uma receita recorrente, né? Então, o cliente geralmente vai passar muito tempo pagando aí para a gente, 1 ano, 2, 5. Enquanto ele for nosso cliente, ele vai estar pagando pelos nossos serviços. Esse custo vai compensar, né? Exatamente. E o outro indicador que é muito necessário que seja analisado é o ROI, retorno sobre o investimento. Esse ROI, ele é voltado mais para a questão de você analisar, você vai pegar o valor das suas vendas, o valor que você vendeu e vai dividir pelo valor do investimento. Então, quanto maior for o teu retorno sobre o investimento, melhor os teus indicadores, né? Mais você está ganhando, mais clientes você está atraindo. Perfeito, Felipe. Felipe, e assim, quais os melhores canais que você acha hoje para a gente publicar conteúdo? Danilo, vai depender muito da tua persona, do cliente que você deseja atrair. Por exemplo, imagina que o perfil do teu cliente ideal, ele é um cara de 45 a 55 anos. Vamos supor que na hora que você estava definindo a persona do teu cliente, tu disse que era um empresário entre 45 e 55 anos. Dificilmente esse empresário de 45 a 55 anos, ele vai estar no. Se o cliente que eu desejo atrair, ele é um cara que usa muito o Instagram, eu vou dar foco bastante a produzir conteúdos para o Instagram. Se o perfil do cliente que eu estou querendo atrair é o perfil que utiliza muito o YouTube, que é principalmente o pessoal mais jovem, a geração mais nova, que gosta muito de vídeos, se esse é o perfil do cliente que eu desejo atrair, óbvio que eu tenho que priorizar postar conteúdos em vídeo, estar no YouTube, estar no IGTV. Entendo, perfeito. Felipe, a conversa tá ótima, né? Mas o tempo voa, passa muito rápido, né? Então nós ainda temos em torno aí de 15 minutos, né? Aí eu queria que, possível, você fizesse algumas considerações finais, né? Ou se o pessoal já pode ir colocando as perguntas já para você poder interagir com o público. Pode mandar bala aí, pessoal. Se vocês tiverem pergunta para fazer, podem fazer que, à medida do possível, daquilo que eu puder, eu vou estar procurando esclarecer. E com relação a essas considerações, Danilo, o marketing digital não é simples, tá? Tem muita gente que acha que vai conseguir aprender 100% de maneira empírica, somente vendo o que outras pessoas estão fazendo. Eu acho até interessante que o Érico Rocha, que é um cara do marketing digital que você conhece também, uma vez ele falou assim, Danilo, as pessoas copiam tanto as coisas que eu faço que até as minhas estratégias erradas, o pessoal copia também. Até as Copia também. campanhas que não deram certo, o pessoal copia também. É aquela questão do achismo, né, Felipe? Hoje é importante, eu não me recordo de cabeça, até mesmo porque eu estou entrando na área do marketing não há tanto tempo como você, mas a gente já está interagindo bastante, a gente conversa, como você mencionou anteriormente, né? Mas hoje nós temos diversas ferramentas gratuitas de você saber qual é o assunto que está sendo mais falado, de você fazer um comparativo, por exemplo, então, o público está procurando mais o quê? É falando de SPED fiscal, é de SPED contribuição, é de empreendedorismo, é de marketing digital. Então, tem várias ferramentas gratuitas que você consegue medir e entender o público, né? E aí o Orlando até fez uma pergunta aqui para você, Felipe. Está perguntando se o investimento ele é alto. Orlando, a pergunta é bem pertinente, tá? Eu, particularmente, não acho o investimento baixo, tá? Aqui, por exemplo, a gente gasta a um valor bem considerável por mês com anúncios, com distribuição de conteúdos. Para vocês terem uma ideia, e aqui eu vou dar um número meu, tá? Somente de distribuição de conteúdo, somente para que as nossas publicações de conteúdo, eu não estou falando de nada de vendas, tá? Nada de vendas. Somente
de publicação de conteúdo, nós temos um orçamento de R$ 10.000 para gastar com distribuição de conteúdos. E isso ainda é pouco, tá? Tem gente aí no marketing digital que tem um orçamento de distribuição de conteúdos de R$ 200.000. Isso vai depender muito, obviamente, do retorno sobre o investimento. E assim, Danilo, Show de e bola. não só, e eu falei aqui, mencionei somente esse investimento, que é o investimento mais comum, que é o em anúncio. Fora o investimento em anúncio, tem o investimento em ferramentas. Você vai ter que ter uma ferramenta de automação de e-mail marketing, vai ter que ter ferramenta de edição de vídeos, ferramentas de que próprio conhecimento, que é uma ferramenta, né? Você vai ter que estudar marketing, vai ter que estudar tráfego, vai ter que estudar copy, vai ter que estudar sobre distribuição de conteúdos. Então, é uma série de conhecimentos que você acaba precisando ter. É muita coisa, né, Felipe? A Beatriz, Felipe, está perguntando assim se é necessário ter um consultor de marketing nessa hora, tendo em vista aí tantos detalhes, né, que estão por trás do marketing digital, né? Eu tive até conversando com a coordenadora hoje da faculdade, né, que uma das cadeiras que a gente tem que ter no nosso curso é de marketing, porque hoje todo segmento precisa de marketing, né? Aí a Beatriz está perguntando se é indicado, se é ideal ter um consultor de marketing. Danilo, eu acredito que sim. Tudo que você vai fazer, você tem que levar em consideração o custo de oportunidade, né? Será que vale a pena você gastar energia em estudar, em aprender, em fazer tudo sozinho? Eu recomendo muito o pessoal a contratar agências, procurarem. No meu caso em específico, a gente formou uma equipe, a gente contratou pessoas e foi formando. Hoje eu tenho gente na edição de vídeos que é focado na questão dos nossos conteúdos. A gente tem gente trabalhando na edição, tem gente trabalhando com tráfego, então a gente tem uma equipe grande aqui hoje fazendo marketing, mas é porque isso para a gente, a nossa operação já ficou maior. Mas para a pessoa que está começando, sem sombra de dúvidas, ter uma agência boa, um consultor bom que lhe dê as orientações e os direcionamentos vai ser sim importante. Entendo. A Augusta aqui está agradecendo, Felipe, a sua participação e as inúmeras dicas que você está passando aí para todos os profissionais. Eu é que agradeço, Augusta, agradeço ao Conselho de Contabilidade. E a contadora Priscila está perguntando, professor, quem está começando agora ainda não tem cliente? Aí o que é que você vai fazer? Como eu falei, você vai começar definindo quem é o tipo de cliente que você quer atrair, qual é o tipo de cliente que você quer atrair. Então você vai começar a produzir conteúdos para atrair esses clientes. Professor, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento no início. Quando a gente começou, a gente também não tinha como fazer. Então, você foca no orgânico, você foca em produzir conteúdo. Agora, só que foi o que a gente falou no início, Danilo. Por que que às vezes o contador acaba publicando conteúdo para outros contadores? Porque é uma questão até do ser humano. O cara pensa assim, ó, cara, na minha rede social tem um monte de contadores. Se eu publicar um vídeo aqui onde eu falo de gestão empresarial, quase eu não tenho empresários ainda aqui na minha rede social. Então, os contadores não vão dar muita importância, porque esse vídeo aqui não fala nada de contabilidade, eu vou ter poucas curtidas, vou ter poucas visualizações, então a pessoa se desestimula. Aí quando ela publica um conteúdo mais técnico, aí os outros contadores vão lá, curte, comenta, participa, e aí isso acaba sabotando a iniciativa da pessoa de publicar conteúdo para aquele potencial cliente. Então, para quem está começando, foca no teu cliente, foca em fazer o simples, em gravar vídeos, em produzir conteúdos de texto que solucionem problemas e dores dos teus possíveis clientes. Focando nisso, você já começa com o pé direito. Eu até acho, Felipe, um pouco essa questão de publicar conteúdos assim técnicos que são voltados para o contador, eu até acho que uma grande parte entende que aquilo ali vai criar um tipo de autoridade, né? Só que você está criando um tipo de autoridade perante os outros contadores e não perante a sua persona, né? Exatamente. Geralmente o empresário, ele não está ligando muito para qual é o teu nível. O que ele mais espera se ele está contratando um contador é que ele entenda de contabilidade. Então ele não tá ligando muito para se você sabe fazer o SPED, se você não sabe. O empresário ele está
preocupado, obviamente, em ter a contratação de uma pessoa que tenha credibilidade, que seja responsável, que seja sério, mas ele não necessariamente está procurando contratar um contador que seja referência para outros contadores. O Ivan está perguntando aqui, Felipe, eu acho que você já até comentou, mas ele fez uma outra abordagem aqui. Qual a orientação que você daria para quem está abrindo um escritório nesse momento? A principal orientação que eu dou, não só para quem está começando, Danilo, não só relacionada ao marketing contábil, mas com relação ao início de um negócio contábil como um todo, é que você não deixe de priorizar a área de captação de clientes e a área de marketing. Por quê? Porque quando você não tem volume de entradas de clientes, você acaba virando reféns. Por que que alguns contadores reclamam assim, ó? Ah, o meu cliente não quer me pagar isso, o meu cliente não quer pagar aquilo, e eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, outro faz. Beleza. Você só se preocupa com isso quando não tem uma entrada forte de clientes. Por quê? Quando você tem um volume de clientes bons que entram todos os meses através das estratégias de marketing e de gestão comercial que você utiliza, aqueles clientes que não estão alinhados com o teu modelo de trabalho, com a tua forma de pensar, você vai deixando eles ir embora. Então, para quem está começando, priorize a área de gestão, priorize a área de vendas, aprenda a vender, venda é uma ciência, aprenda marketing, estude para que você possa atrair clientes e que você possa ter ali uma boa gestão de clientes entrando. Porque eu não vou nem falar da área técnica, Danilo, porque a área técnica é o mínimo, né? É o É o mínimo. mínimo hoje. É o mínimo. Como é que eu não posso querer também montar uma empresa de contabilidade se eu não sei apurar um simples, se eu não sei apurar um ICMS? Então eu vou primeiro complementar a minha formação técnica para depois montar minha empresa de contabilidade. Cada vez mais, né, Felipe, os profissionais da contabilidade têm que agregar outras competências à sua profissão, né? Cada vez mais. E hoje está muito forte essa questão de marketing, né, para a nossa área. Perfeitamente, perfeitamente. Hoje, o perfil do profissional, ele é um profissional multidisciplinar, né? Que é um cara que ele entende de tecnologia, ele consegue... Até porque, Danilo, por que que ele tem que ser multidisciplinar? Até porque faz parte do papel do profissional da contabilidade ajudar o seu cliente. Então, você pode ajudar ele de diversas formas. Eu, muitas vezes, tenho reuniões com os meus clientes que eu discuto marketing com ele, que eu discuto vendas com eles, que eu discuto financeiro com eles. Então, assim, eu estou lá como um parceiro do negócio para ajudar que ele tenha mais sucesso enquanto empresário. Então, esse é o papel do contador, né? Show de bola. Dicas valiosíssimas. Felipe, o Fernando, lá de Tianguá, está perguntando o seguinte: qual o principal erro que você comentou no começo, que você cometeu, né? Se é que ele pode falar assim, né? É, Fernando, o não vai por aqui principal que eu poderia deixar é não vai na onda de ficar fazendo o que os outros estão fazendo. Porque você não conhece os bastidores daquele outro profissional, você não conhece as estratégias dele. Então, assim, quando você vai copiar a campanha de marketing, vai copiar a estratégia de venda de um outro profissional, você não sabe de fato qual é a estratégia que está por detrás de um anúncio, que está por detrás de uma página. Você precisa construir a sua e você, da sua forma, de maneira autêntica, você vai produzindo o seu conteúdo, atraindo os seus clientes, com base naquele perfil de cliente ideal e fazendo as suas conversões, as suas vendas. Quando você foca em fazer igual ao que alguém está fazendo, você provavelmente vai atrair um tipo de cliente que não é o tipo de cliente que você gostaria. Verdade. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por todas essas perguntas aí que vocês estão fazendo, pela grande participação aí que vocês estão tendo. Fiquem atentos, todas essas lives que nós estamos fazendo pelo Instagram do CRC estão sendo gravadas e disponibilizadas no IGTV do CRC. Então, fiquem atentos aí, revejam os conteúdos, procurem aí o canal do professor Felipe, ele vai deixar aqui, falar aqui um pouquinho do canal dele para vocês, sigam as mídias do professor Felipe. E, professor, o nosso tempo está se esgotando, né? E para que a gente não corra o risco de perder a live, né? Deixar ela salva, seria bom a gente já fazer as considerações. O professor Crepaldi aqui está falando o seguinte:
muito bem focado, será de grande proveito para os contadores. Muito obrigado pela participação, professor Crepaldi, sempre aí acompanhando nossas mídias, né? E a todos os colegas, eu vi aqui que teve vários colegas da Office Contábil também, de outros escritórios, o contador Israel. Muito obrigado pela participação de todos, perdão pelo nome de quem a gente não chamou, certo? É porque são muitas pessoas. E agora eu vou deixar o professor fazer as considerações finais para a gente poder fazer o encerramento. Bom, pessoal, uma mensagem final é que comecem, foquem no básico, no simples, iniciem essa vontade de fazer. Tem que ser o motor que vai te mover, certo, para frente, para que você enfrente aí esse, até eu brinco aqui, diga assim, o jogo bruto aí da vida, que não é fácil ter empresa de contabilidade, não é fácil ser contador, mas quando você começa, você tem visão, tem coragem, faz as coisas com competência, você consegue alcançar os resultados. Então, muito obrigado a todos vocês aí que assistiram, que participaram. A gente passou de 400 pessoas em determinado momento aqui da transmissão, Danilo. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, que aonde eu vou, vem uma galera junto. Então, muitíssimo obrigado. Abração, pessoal, a todos. A comissão do SPED também, a qual o professor Felipe aí já fez parte por muito tempo, e nos bastidores ele ajuda a gente também. Então, um grande abraço a todos os membros da comissão do SPED que também estavam participando aqui com a gente. Até a próxima, pessoal. Fique atento às próximas lives e aproveite o conteúdo que ficará gravado. Um abração, professor Felipe. Muito obrigado por tudo. Valeu, Danilo. E um abração para todo mundo aí da comissão do SPED. Valeu.